Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Luiz Souza. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se você está passando por um problema de saúde ou financeiro, saiba que dias melhores virão. Eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam dar a volta por cima. No vídeo passado, pessoal, eu falei sobre... Eu afirmo que as religiões, tanto as católicas como a religião evangélica, eles não vivem a graça de Cristo. Eles não vivem a graça de Cristo. Mas nós sabemos qual é o motivo. Para você que não é crente, nem católico, nunca ouviu falar sobre esta graça de Cristo, eu explico a vocês. A graça é um favor imerecido. É uma dívida que nós não sabemos explicar de onde veio. É uma dívida que foi criada pelo sistema religioso. E na teoria bíblica, o único que poderia pagar esta dívida foi Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. O Cordeiro Imaculado, o sacrifício perfeito, o sangue carmesim. Ninguém sabe explicar de onde veio esta dívida. Uns falam que foi o pecado lá no Éden. Eva comeu do fruto, deu a Adão. Foi ali que a humanidade adquiriu esta dívida. Mas aí há uma contradição. Mas tanto Eva como Adão, eles foram penalizados. O que nós temos a ver com esta dívida? Bom, enfim. Quando nós falamos para vocês que as religiões são teorias loucas, desvairadas, que as religiões, tanto a católica como a evangélica, são religiões criadas por N motivos. Quando nós falamos que ou eles fingem de bobo, ou eles fingem de idiotas, porque a graça, segundo a teoria, ela desmonta tanto a religião católica como a evangélica. Ela destrói. Eu vou ler para vocês aqui, que está lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14. Você que tem Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e leia, confira, que diz assim, Colossenses no capítulo 2, versículo 14, que diz: Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Isto aqui é graça, meu amigo. Isto é verdadeira graça. Que a religião não vive, que os pastores não ensinam, que os pastores não vivem, que a Igreja Católica não vive. Está compreendendo, meu irmão, minha irmã, membro de igreja? Nós fomos enganados por este povo. Nós fomos enganados por estes padres, por esses pastores, e as pessoas continuam sendo enganadas. Porque o texto aqui é claro. Jesus, segundo a teoria, ele desfez toda a religiosidade. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando, está afirmando que a dívida que existia
que o escrito de dívida que existia contra nós, ele foi cancelado na cruz do Calvário. E o que é esta dívida? Aqui, ó. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Ou seja, as ordenanças da lei de Moisés, das leis mosaicas, ela foi totalmente cancelada. Por isso, quando o pastor fala que você tem que se batizar, que você tem que tomar ceia, que você tem que dar dízimo, ele é um mentiroso, meu amigo. Ele não vive isto. Ele não vive este texto. Eu afirmo para vocês, meu irmão, minha irmã, que você participa de uma religião inventada pelo sistema, pelos homens. Uma religião cheia de normas. Uma religião escravagista, que escraviza as pessoas, que atemoriza as pessoas. Ah, se você não for na igreja, você vai ser lançado no inferno. Se você não dá seu dízimo, você é um ladrão, e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Segundo o texto bíblico, não existe nenhuma dívida mais a ser paga. Uma dívida que ninguém explica de onde veio. Meu amigo, eu fui enganado durante tantos anos. Eis o nosso intuito aqui, abrir os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Pare de dar dinheiro para esses homens, pare de fomentar esse sistema escravagista, esse sistema que explora as pessoas, esse sistema, essa engrenagem que só os pastores, presidentes de igreja e os seus familiares que estão se dando bem em cima das pessoas. Vocês não conseguem enxergar porque os olhos de vocês estão cegos pela religiosidade. Porque a criança, desde a tenridade, ela é manipulada. Ela sofre uma lavagem cerebral dentro dessas igrejas, dentro dessas escolas bíblicas dominicais, que é muito difícil sair dela, deste embrolho todo que é a religião evangélica. Porque é a que mais explora as pessoas. Esses homens não têm pena de ninguém. Esses homens não amam ninguém. O amor deles é condicional, porque eles ganham os altos salários. Porque eles têm as verbas ali dos seus templos. Porque igreja, meu amigo, não é uma bênção igual vocês imaginam, não. Igrejas são investimentos. As pessoas que fomentam esse sistema financeiro religioso. A Bíblia é muito clara. O escrito de dívida que existia contra a humanidade, ele foi rasgado. Ele foi pregado na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. Não existe mais nenhum escrito de dívida contra a humanidade. Não faz sentido, igreja, não faz sentido você fazer penitência, não faz sentido você pagar voto disso, daquilo, não faz sentido você ser batizado em uma água, como que se a água tivesse algum poder. Eu estou falando religiosamente, meu amigo, porque tudo isto é um conto da carochinha, meu irmão. Abram os seus olhos. Deixem de ser manipulados por estes homens. Se vocês acreditam na Bíblia, acreditem neste versículo, que este versículo desmonta toda e qualquer religiosidade. Hoje nós não precisamos pagar nada segundo a teoria bíblica. Não precisa de nenhum cristão pagar nada. Não precisa de nenhum
católico pagar nenhum tipo de penitência, fazer penitência, ir a Aparecida do Norte, pagar promessa. Não precisa disso, meu irmão. Você está sendo enganado. Quando o pastor fala que você precisa de aceitar Jesus, ele é um mentiroso contumaz. E a própria Bíblia afirma que aqueles que mentem são filhos de Satanás. Embora nós sabemos que Satanás é uma figura fictícia, é um mito, não existe, mas segundo a tradição, segundo a teoria bíblica, o mentiroso ele é filho do diabo. Então, todo pastor que fala para vocês, você tem que dar dízimo, você tem que comer da ceia, você tem que se batizar, você tem que orar, você tem que fazer jejum, ele é um mentiroso, porque não existe dívida. Mas, Luiz, tem que pagar o preço, né? Jesus disse, cabeça de bagre, Jesus era judeu. Isso aqui é pós-cruz. Quando Jesus estava pregando lá na Palestina, era ante a cruz. Era antes do sacrifício, segundo a teoria, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Imaculado, o sacrifício perfeito. Depois da cruz, não existe mais dívida. Foi paga na cruz do Calvário. Será que vocês me compreendem, meu irmão, minha irmã? Não existe mais dívida. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, olha, não existe mais dívida, não existe fazer oração, pagar promessa, fazer jejum, se batizar, não comer carne de porco, não trabalhar o sábado, tudo isso é religiosidade. Tudo isso são normas, como eu disse no vídeo anterior. Tudo isso são normas de homens que não andam na graça de Cristo Jesus, conquistada na cruz do Calvário. Pare de dar ouvido a esses homens. Estes homens são malignos. Vocês participam de uma organização. Nada mais que isto. Se você quer viver a graça mesmo de Cristo, meu amigo, primeira coisa a ser feita é se desligar destas organizações religiosas que escraviza, amedrontam as pessoas e exploram as pessoas. A primeira coisa, cadê sua fé? Eu pergunto a você agora, você crente que diz que tem fé, cadê a sua fé para se desligar desta religiosidade? Qualquer igreja evangélica que seja, não vive isto que eu acabei de falar para vocês. Esta mensagem é pura, é cristalina, é como este sol que está brilhando. Não esta baboseiras que esses pastores pregam de domingo a domingo, ano após ano. Fica aí, ladainha. Não faz isso, não faz aquilo. Quem conquistou a graça, quem pagou a dívida foi Jesus. O apóstolo Paulo mesmo fala, não se façam presas destes homens. Não se façam de vítima desses homens. Esta é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like. As minhas intenções que são as melhores. Aqui nós não pedimos dinheiro a ninguém. Meu intuito é trazer à tona a vocês que nós nunca participamos da Igreja de Cristo, nós nunca mergulhamos na graça de Cristo, segundo a teoria bíblica. Um grande abraço a todos vocês, deixe seu like, comente aí se você concorda com esta palavra, tá bom? Como eu disse, se você está passando por um problema difícil, saiba que dias melhores virão. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.